Metroviários aceitam proposta do governo e encerram paralisação em São Paulo. E você vai ver também. Presidente Lula tem pneumonia leve, cancela a agenda e adia embarque para a China. Ex-integrante do PCC relata plano da facção para ataque contra Sérgio Moro. Rei Charles cancela visita à França devido à onda de protestos contra Macron. O Minuto Pet de hoje traz dicas essenciais na hora de escolher um local seguro para deixar seu animal de estimação. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o Sindicato dos Metroviários aceitou na manhã de hoje a proposta do metrô e encerrou a greve que havia iniciado às 0h de quinta-feira. Mesmo assim, o dia foi complicado para os passageiros que atrasaram ou tiveram que adiar compromissos importantes. O dia amanheceu em São Paulo com milhares de pessoas aglomeradas nas estações, tentando chegar no trabalho, escola, médicos e seguir a rotina que, pelo segundo dia consecutivo, foi interrompida pela paralisação no metrô. Às 9h, a cidade registrava mais de 200 quilômetros de congestionamento, 70% a mais do que na última sexta-feira. Com a falta de acordo ontem entre a companhia e o sindicato dos funcionários, São Paulo tentou se preparar. A prefeitura e o governo do estado declararam ponto facultativo nos serviços públicos não essenciais e o metrô implantou um funcionamento parcial em 3 das 4 linhas afetadas. Nesta manhã, os funcionários discutiram uma nova proposta do metrô e, numa votação apertada, decidiram encerrar a greve. A retomada da operação ocorreu de forma gradual, de acordo com o retorno dos funcionários aos postos de trabalho. A proposta prevê o pagamento de um abono salarial de R$ 2.000 até abril e a continuidade na participação dos resultados deste ano, que deverá ser pago em 2024. O metrô também prometeu não descontar os dias de greve nem punir os funcionários. O metrô disse que opera normalmente desde o início da tarde de hoje e que fez todos os esforços para encontrar uma solução junto ao sindicato e alternativas para transportar a população. E agora a gente vai conversar com a nossa repórter Maria Clara Leite, que está no metrô Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Clara, boa noite. O gerente de operações do metrô disse que a circulação dos trens seria normalizada até o fim do dia. Como está a movimentação na estação nesse momento? Olá, Juliana. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente. De fato, todo o sistema do metrô, essa parte que entrou em greve, linhas 1, 2, 3 e 15 do monotrilho, todas elas estão normalizadas nesse momento. Aqui na estação Barra Funda, por onde passa a linha 3 vermelha do metrô, a situação está bem tranquila, viu, Juliana? A gente vê que todo mundo está conseguindo embarcar. Eu vou mostrar aqui para o nosso cinegrafista Giovanni Uzeli, vou pedir para ele mostrar aqui as imagens do local para vocês. Olha só, a gente tem uma movimentação um pouco menor do que numa sexta-feira normal, Juliana. Aqui a estação Barra Funda, ela é a segunda mais importante de São Paulo. Portanto, principalmente numa sexta-feira à noite, a movimentação aqui costuma ficar bastante grande. É muito movimentado aqui. Então agora a gente está vendo o pessoal circular mais tranquilamente pela estação, mas conseguindo embarcar aqui nos trens do metrô.
A única informação que a gente tem aqui de novidade é que, devido a uma falha elétrica, os trens não estão prestando serviço na estação Santa Cecília, no centro de São Paulo. A todo momento, os funcionários do metrô passam essa informação aqui nas caixas de som da estação Barra Funda, mas aí já é uma situação de falha elétrica e não devido à greve. A gente vê que realmente a greve foi totalmente finalizada. Por aqui está tudo normal. Essa greve ela foi encerrada por volta das 10 horas da manhã, quando o Sindicato dos Metroviários aceitou essa proposta do governo, de abono de R$2.000 a ser pago em abril, mais a participação nos lucros em 2023 a ser paga aí no ano que vem. Depois, aos poucos, os trabalhos foram voltando e, em nota, o metrô informou que a 12h45 desta sexta-feira, então, todos os trens do metrô estavam operando normalmente, todas essas linhas, linha 1, linha 2, linha 3, a linha 15 do monotrilho, todas operando normalmente, então, desde 12h45. E a gente pode constatar que realmente essa informação é verídica, pelo menos aqui na estação da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Agora, Juliana, quem está de carro, quem saiu hoje de manhã antes dos trens do metrô começarem a funcionar, foram trabalhar de carro, essas pessoas vão ter de ter mais paciência hoje, viu? Porque o trânsito aqui na capital paulista já ficou acima da média de manhã, com mais de 600 quilômetros de filas, só que agora está pior. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, nesse momento, a cidade registra já quase 800 quilômetros de lentidão, Juliana. Portanto, circular de carro agora à noite é bem complicado e a região que está mais congestionada é a Zona Sul, com mais de 250 quilômetros de filas, e as zonas Oeste e Leste já passam de 170 quilômetros de lentidão agora. Juliana, eu volto com você aí no estúdio. Se prepara, Clara, você vai enfrentar um trânsito intenso para voltar aqui para a emissora. E é isso aí, espero que não tenhamos mais greves nos próximos dias, né? A população já sofre tanto. Muito obrigada pelas informações, Clara, e uma ótima noite para você. E mudando de assunto, olha só, o presidente Lula foi diagnosticado com uma pneumonia leve e, por isso, adiou para domingo a viagem oficial à China. O embarque estava previsto para amanhã. O principal compromisso de Lula na China é na terça-feira, quando ele se reúne com o presidente Xi Jinping. Lula cancelou todos os compromissos da agenda presidencial desta sexta-feira e suspendeu momentaneamente a viagem para a China, que estava prevista inicialmente para amanhã do sábado. Haverá uma nova avaliação ainda nesta sexta-feira para decidir se a partida acontece no domingo. Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na quinta-feira à noite, após retornar de uma viagem ao Rio de Janeiro. Ele estava com pressão alta e foi diagnosticado com pneumonia leve. Os médicos responsáveis pela saúde do presidente costumam estar mais atentos a quadros respiratórios, por conta do diagnóstico de câncer na laringe que o presidente recebeu em 2011. Lula vai passar o dia em repouso no Palácio do Planalto e, à tarde, deve passar por uma nova avaliação médica. O adiamento não deve afetar o encontro com o presidente da China, Xi Jinping, que está marcado para ocorrer na terça-feira. A comitiva presidencial contará com a presença de empresários, senadores, deputados e ministros. A ex-presidente Dilma Rousseff vai assumir o comando do Banco dos BRICS, grupo formado por Brasil, Índia, China e África do Sul. A instituição é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nesses países. O mandato à frente do banco, que tem sede em Xangai, na China, vai até julho de 2025. A ex-presidente foi indicada para o cargo pelo presidente Lula. Dilma também vai à China na delegação oficial do governo brasileiro. E olha só, ex-integrante do PCC delatou o plano da facção ao Ministério Público de São Paulo para atacar o senador Sérgio Moro. O delator está jurado de morte e foi colocado no sistema de proteção a testemunhas. Até agora, 9 suspeitos foram presos. A prisão dos suspeitos no planejamento dos ataques contra o ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça durante o governo de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, foi pedida. Uma das primeiras informações repassadas foi a indicação de quem seria o cabeça do plano.
A coordenação de toda a ação foi atribuída a Janeferson Aparecido Mariano Gomes, que seria o chefe do Centro de Inteligência e Execuções de Autoridades pela organização e possivelmente estaria encarregado de levantar informações e sequestrar o ex-juiz. 4 números de celular de pessoas próximas ao traficante foram entregues às autoridades. A retaliação ao senador teria sido motivada depois que Moro proibiu as visitas íntimas em presídios federais quando era ministro da Justiça e Segurança Pública e coordenou a transferência da organização criminosa aos presídios de segurança máxima. As informações referentes ao plano contra Moro foram divulgadas na quarta-feira após a deflagração da Operação Sequaz. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou hoje as joias e armas dadas por autoridades sauditas durante uma viagem aos Emirados Árabes Unidos. A entrega foi feita numa agência da Caixa Econômica Federal de Brasília pelo advogado Paulo Cunha Bueno. Os itens, avaliados em R$500 mil, incluem um relógio, uma caneta, um anel e duas abotoaduras. A entrega atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União. Apenas presentes de pequeno valor, como camisetas e bonés, podem ficar com o presidente da República. As joias foram trazidas ao Brasil por uma comitiva do governo, mas elas não foram declaradas à Receita Federal e, por isso, entraram no país de forma irregular. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. A energia solar está cada vez mais acessível para o consumidor. O custo de instalação dos painéis solares caiu 80% na última década e a tendência é que o preço continue diminuindo. A energia solar é a segunda maior fonte de energia do país. Aqui no Rio, o setor movimentou mais de 3,5 bilhões nos últimos 10 anos. Em um estado tão ensolarado, esse tipo de energia ajuda a diminuir muito o valor da conta de luz, além de ajudar o meio ambiente. Bom, eu fico por aqui, desejo a você um ótimo fim de semana. Juliana, segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigado pelas informações. Ótimo fim de semana para você. E veja a seguir, Justiça determina que Robinho terá 5 dias para entregar passaporte. E ainda, o Minuto Pet de hoje traz dicas essenciais na hora de escolher um local seguro para deixar seu animal de estimação. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei que institui prazo de 30 dias úteis para que o presidente da Câmara dos Deputados se pronuncie sobre o andamento ou não de pedidos de impeachment contra presidentes e vice-presidentes da República. A legislação atual sobre crimes de responsabilidade de 1950 não estabelece um prazo para que o presidente da Câmara tome uma decisão sobre as denúncias apresentadas. O projeto propõe uma atualização da lei do impeachment e tem como base um relatório entregue por uma comissão temporária de juristas que debateu o tema e foi criada pelo Senado em março do ano passado. O documento, com uma série de sugestões, foi entregue a Rodrigo Pacheco em dezembro pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, presidente do grupo. Se a presidência da Câmara não tomar uma decisão após 30 dias úteis, o pedido será considerado indeferido e, na sequência, a denúncia será arquivada. O projeto apresentado pelo presidente do Senado também prevê a responsabilidade criminal para pedidos em que seja identificado o abuso no oferecimento da denúncia. Além disso, o período de inelegibilidade de um presidente que sofreu impeachment sobe de 5 para até 8 anos. A prévia da inflação, o IPCA 15, registrou queda de 0,69% em março, ante 0,76% registrado em fevereiro. De acordo com o IBGE, o índice foi puxado pela alta da gasolina.
A mesma desaceleração também ocorreu no mesmo mês do ano passado, quando o índice atingiu 0,95%. A maior alta foi registrada no setor de transportes, mas todos os outros grupos tiveram alta nos preços, com exceção do setor de artigos de residência. No acumulado em 12 meses, o índice também recuou de 5,63% para 5,36%. A metodologia utilizada é a mesma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira em um movimento de ajuste após a forte alta da véspera, que veio em reação às renovadas tensões entre o governo brasileiro e o Banco Central. A moeda norte-americana caiu 0,73%, cotada a R$ 5,25 na venda. E olha só, o rei Charles III da Inglaterra cancelou nesta sexta-feira uma visita de Estado a Paris devido às greves e protestos em massa que ocupam todo o território francês. O soberano britânico planejava iniciar na França sua primeira viagem ao exterior desde sua ascensão ao trono. Na segunda-feira, ele iria participar de uma homenagem no Arco do Triunfo e de um jantar no Palácio de Versalhes antes de viajar para Bordeaux. No entanto, a convocação de uma nova manifestação na contra-reforma da Previdência, a pedido dos sindicatos, obrigou Londres e Paris a adiar a visita para uma data ainda a ser confirmada, principalmente quando os últimos protestos desencadearam distúrbios. Macron enfrenta forte oposição desde janeiro ao seu plano de adiar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e antecipar para 2027 a exigência de contribuir com 43 anos em vez de 42, como agora, para receber uma pensão completa. A adoção dessa lei por decreto e a inflexibilidade de Macron radicalizaram os protestos. A Justiça determinou que o ex-jogador Robinho entregue o passaporte em até 5 dias. O ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, foi quem determinou a ação. A corte analisa o pedido da Justiça italiana para que o ex-jogador cumpra aqui no Brasil a pena de 9 anos de prisão pelo estupro de uma mulher em Milão em 2013. A medida foi tomada depois que a defesa do ex-jogador informou ao tribunal que ele desejava entregar o documento de forma espontânea. O ministro relator do caso no STJ afirma que a retenção do passaporte é porque Robinho tem condições para deixar o país. E chegou a hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz todas essas informações é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Juliana. Boa noite a você que nos acompanha aqui na HIT. E neste sábado, a seleção brasileira inicia um novo ciclo em busca da conquista da próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. O técnico interino Ramon Menezes prevê dificuldades no amistoso contra Marrocos às 7 da noite, no horário de Brasília. Ramon Menezes exaltou a força da seleção africana, quarta colocada na última Copa do Mundo, mas também destacou o que espera ver na equipe brasileira em campo. De fazer uma equipe bem equilibrada, né? Um setor defensivo, né? Com algumas variações quando a gente tiver a bola, né? Nós vamos enfrentar uma equipe muito qualificada, tá? O Marrocos é uma equipe muito forte, né? Uma transição muito forte, uma bola parada ofensiva muito forte. Não foi à toa que fez uma grande competição, né? Um grande mundial. Quando a gente tem a bola, né? Toda a liberdade para esses jogadores, né? Mostrarem o futebol brasileiro, né? Que é o improviso, a criatividade, aquilo que eles fazem de melhor nos clubes que eles atuam. Ramon não quis adiantar a escalação que levará a campo nesse sábado. Nos treinos da semana, ele fez testes e indicou ter dúvidas no ataque entre Antony e Rony, na direita. E neste fim de semana chega ao Brasil a Fórmula E, considerada a categoria do automobilismo mais sustentável do planeta. Os carros elétricos vão alcançar até 320 km por hora na pista do Sambódromo do AMB, aqui em São Paulo. Nessa sexta começaram os treinos livres e amanhã acontece o treino classificatório e a corrida. 22 pilotos e 11 equipes vão participar da disputa do circuito que estreia no calendário da Fórmula E.
Com 2.933 metros de extensão, o traçado paulistano contará com 11 curvas e 2 retas. No sábado pela manhã está previsto mais um treino livre. Na sequência será a vez da classificação para definir o grid. A largada está marcada para as 2 da tarde, no horário de Brasília. O país terá 2 representantes, Lucas de Grassi e Sérgio Sete Câmara. De Grassi foi campeão na temporada 2016-2017, possui 13 vitórias na carreira e detém uma marca histórica. Venceu a primeira corrida realizada na categoria, em Pequim, em 2014. Outro brasileiro que foi campeão na Fórmula E é Nelsinho Piquet, que ficou com a taça em 2015 e 2016. E neste ano, após 5 etapas, o alemão Pascal Wehrlein está na liderança do Mundial, seguido pelo piloto britânico Jake Dennis e pelo francês Jean-Éric Vergne. É isso aí, eu volto na próxima segunda-feira com mais informações dos esportes aqui no Jornal das 6h30. Juliana, com você. Léo, muito obrigada pelas informações e ótimo fim de semana para você. Para você também. E olha só, quem tem pet sabe a dificuldade que é encontrar um responsável que cuide dele com atenção e carinho na hora que precisamos nos ausentar. Por isso, a nossa repórter Caroline Povoleri traz algumas dicas essenciais na hora de escolher um local seguro. Boa noite, Carol. Boa noite, Juliana. Na semana passada, nós reunimos algumas dicas de ouro para os tutores que pretendem viajar de forma segura com o pet. Mas se no roteiro das miniférias seu animalzinho não puder ir, o Minuto Pet de hoje ajuda você a encontrar o melhor local para deixá-lo durante esses dias. Com vários serviços de hotelzinho oferecidos, é preciso avaliar todas as necessidades do seu cãozinho ou do seu gatinho, desde a alimentação até a atenção dedicada a eles. Pensando nisso, eu conversei com o Vitor Campos, proprietário da creche hotel For Fun Pet. Acompanhe. Algo que os tutores precisam ter é a confiança no local. O que ajuda bastante cada tutor é conhecer o espaço, seja ele de forma virtual ou presencial. Muitos tutores recomendam virtualmente aquele espaço. Então, de lá, você consegue já saber o profissionalismo que aquele espaço tem para com o seu pet. Algo interessante também é saber da infraestrutura do local. Espaços separados para cães de grande porte dos cães de pequeno porte é fundamental para a saúde do seu pet. Deixar um cãozinho muito pequeno com um cão muito grande pode trazer riscos à saúde dele. Algo interessante também é a comunicação do espaço para com você. Você ficará longe do seu pet, mas você não pode ficar sem informação do seu pet. E não se esqueça, tutor, as vacinas são fundamentais para a saúde e a permanência do seu pet no espaço. E sobre a alimentação, Vitor, o que eles comem na hospedagem? Esse é um ponto muito interessante. Cada tutor envia a alimentação do seu pet junto com a sua malinha. Cada pet sofre uma deficiência ou tem a sua própria alimentação pessoal. Com isso, nós servimos individualmente a alimentação para cada um dos pets, conforme a orientação dos tutores e na hora das atividades. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Até a próxima sexta. Muito obrigada, Carol. Com certeza eu vou pôr as dicas em prática. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e ótimo fim de semana para você. Até mais!